Olá, tudo bem com você? Então, aluno do segundo ano, nós estamos aqui para a gente dar início ao estudo do PET, volume 5 de Química. Nas duas primeiras semanas, nós vamos continuar o estudo da cinética química e nas outras duas semanas restantes, na semana 3 e 4, nós iremos, então, começar o estudo com o equilíbrio químico. Então, nesta semana agora, a gente vai aprender sobre os fatores que influem na velocidade das reações. Na próxima semana, na semana 2, nós vamos trabalhar um pouco mais aprofundada a questão dos catalisadores e aí a gente encerra, então, a cinética química, o estudo da cinética química. Tá ok? Então, vamos compartilhar a tela aqui com a nossa apresentação para a gente poder corrigir os nossos exercícios. Então, bem breve, então, cinética química. Bom, gente, no material de vocês, vocês vão encontrar uma tabela com diversos fatores que podem influenciar na velocidade das reações. Lembrando que no estudo da cinética, a gente vai trabalhar com essa questão da velocidade no decorrer das reações químicas. Algumas reações são interessantes para a gente que aconteçam em velocidade maior, outras que aconteçam de forma mais lenta. Então, a gente conhecer como esses fatores alteram a velocidade das reações é muito importante. Eu vou focar em alguns aqui, alguns fatores que são principais, mas sugiro vocês darem uma olhada em todos esses fatores para vocês entenderem como que funciona. O primeiro fator, superfície de contato. Olha só, quanto maior a superfície de contato, a área efetivamente exposta entre os reagentes, maior a taxa de desenvolvimento da reação e vice-versa. Gente, muitos dos exemplos da cinética química a gente consegue perceber quando a gente está trabalhando com os alimentos, quando a gente está fazendo o cozimento desses alimentos. Então, por exemplo, se a gente quiser cozinhar batata, se eu fizer duas situações, utilizar duas panelas feitas do mesmo material, com a mesma quantidade de água, a água está fervendo, né? As duas panelas estão com água fervendo, a mesma temperatura, e eu utilizo a mesma quantidade de batata para as duas panelas, porém, em uma panela eu coloco batatas inteiras, na outra eu coloco batatas cortadas em cubinhos, né? O que a gente espera? A gente espera que a panela que tem as batatas cortadas em cubinhos, elas fiquem cozidas mais rápido. Por quê? Porque nesta situação, nós vamos ter uma maior superfície de contato das nossas batatas com a água fervente, tá? Que vai cozinhar aquela batata de forma mais rápida. A batata inteira vai demorar um pouquinho mais. O exemplo que a gente tem aqui, ó, duas reações idênticas, que é a de produção de ferrugem. Entretanto, na primeira reação a gente tem o ferro em barra e na segunda a gente tem o ferro na forma de palha, né? Como se fosse aquelas esponjas que a gente usa para lavar louça, né? A gente percebe que quando ele está em palha, a reação acontece mais rapidamente. Forma-se a ferrugem mais rapidamente, porque ela tem uma maior superfície de contato com o oxigênio que vai com o oxigênio e com a água que vão, né, ser os reagentes aí para a produção desta ferrugem, tá? Então, quanto maior for a superfície de contato dos nossos reagentes, mais rápida será ou serão as nossas reações químicas. E o inverso também é verdadeiro, tá? Outro aqui, ó, gente, concentração dos reagentes. Então, o que a gente tem que pensar? Quando a gente estudou lá na teoria das colisões, a gente viu que esses nossos reagentes eles têm que ter afinidade entre eles. Essas moléculas reagentes elas têm que ser colocadas em contato, né? E ao estar em contato, essas moléculas elas começam a chocar umas com as outras. Então imagine duas situações. Numa situação onde nós temos poucas moléculas reagentes num sistema fechado, e na outra onde a gente tem uma quantidade de reagentes ou uma concentração muito mais elevada.
Na primeira situação, como eu tenho uma concentração mais baixa ou menos moléculas de reagentes, eu vou ter menos choques entre essas moléculas. Consequentemente, se eu tiver menos choques, eu vou ter uma menor probabilidade de formar o meu produto. Sendo assim, a minha reação acontece de forma mais lenta. Se eu tiver mais moléculas no meu sistema reacional, quer dizer que eu vou ter, então, mais choques entre essas moléculas. Consequentemente, a formação do produto ela vai se dar de forma mais facilitada, ou seja, a reação acontece de forma mais rápida, que é o que a gente está vendo aqui. Ó. Nós temos dois sistemas fechados, vocês estão vendo que o número de moléculas azuis e vermelhas aqui é menor que na segunda situação. Então, como eu tenho menos moléculas aqui, o choque entre elas será menor, consequentemente, a reação se processa mais lentamente, porque a chance de se formar o produto é menor. Do outro lado, como eu tenho mais moléculas, eu terei mais choques entre elas, né? Consequentemente, a formação do produto será mais facilitada, então a reação ela ocorre de forma mais rápida. Então, em relação à concentração, a gente pode dizer que quanto maior for a concentração dos nossos reagentes, maior será a velocidade das nossas reações, ok? Outro aqui é temperatura, muito importante. Se a gente pensar, por exemplo, tem algumas reações que se processam mais rapidamente quando elas estão a uma temperatura maior. Quando a gente compra alguns determinados alimentos, a gente tende a guardá-los dentro da geladeira para que eles durem mais. Por quê? A temperatura ambiente, que está mais elevada em relação ao refrigerador, né? Ela vai favorecer o desenvolvimento de micro-organismos que vão fazer o processo de decomposição daquele alimento. Então, aquela decomposição do alimento que ocorre ali é uma reação química e ela foi favorecida pelo fator temperatura. Se o alimento está dentro da geladeira, né, o que que acontece? Essa reação ou essas reações de decomposição acontecem de forma mais lenta, ok? Então, o que que acontece aí em relação com a temperatura? Quando a gente eleva a temperatura, né, a gente fornece energia para as moléculas reagentes. Se elas tiverem mais energias, elas se movimentam com mais velocidade. Movimentando com mais velocidade, a possibilidade de elas chocarem umas com as outras aumenta. Consequentemente, eu aumento a probabilidade de formar o nosso produto. Então, a temperatura fornece energia, essa energia, no caso, para as moléculas que estão se movimentando, nós chamamos de energia cinética. Então, elas se movimentam de forma mais frenética, de forma mais rápida, aumentam o número de choques entre elas, e esse aumento do número de choques favorece a produção dos nossos produtos, tá? Então, a temperatura ela atua desta forma aqui. Então, olha só, um aumento de temperatura causa um aumento na taxa de desenvolvimento de reações químicas, tanto exotérmicas como endotérmicas, porque leva os reagentes a formar mais rapidamente complexo ativado, que aí vai ser em decorrência desses choques, né? Maior quantidade de choques que a gente vai ter entre os reagentes. O caso aqui da pressão, gente, ele vai ser aplicado para substâncias que estiverem no estado gasoso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem moléculas, mesma quantidade de moléculas nos dois sistemas, mas percebam que o espaço aqui, ó, da primeira situação é maior que o da segunda. Ou seja, a pressão aqui é menor do que aqui, ok? Como aqui eu tenho mais espaço, então o que acontece? As minhas moléculas têm uma menor probabilidade de chocarem umas com as outras, tá? Por causa desse espaço, por causa desse grande volume que ali eu tenho dentro desse recipiente, tá? Porque ali a pressão é pequena. Se eu diminuo o espaço, se eu diminuo o volume, as moléculas ficam mais próximas, a possibilidade do choque entre elas aumenta. Consequentemente, as reações químicas acontecem de forma mais rápida. Então, em sistemas, quando a gente estiver trabalhando com moléculas gasosas, né, sistemas em que eu aumento a pressão, eu então favoreço para que a reação química aconteça de forma mais rápida, ok? E o catalisador, a gente já entrou nessa questão na última semana, né? A gente viu que os catalisadores são substâncias que são adicionadas às reações
com o intuito que essas reações aconteçam de forma mais veloz, né? Que aconteçam de forma mais rápida essas reações, ok? No caso, no uso dos catalisadores, o que é importante a gente lembrar? Que os nossos reagentes e os nossos produtos são os mesmos, com o uso ou não de catalisador. O que altera? O catalisador ele vai influenciar principalmente na energia de ativação. Lembram que aquela barreira entre os reagentes e produtos que a gente tem para formá-los, né, a gente chama de energia de ativação. Quanto maior é aquela barreira, mais lenta é a minha reação. Então, o que o catalisador faz? Ele diminui essa barreira correspondente à energia de ativação. Por quê? Porque quando a reação se processa sem o catalisador, ela utiliza um determinado mecanismo de reação até serem formados os produtos. A gente pode fazer uma analogia como esse mecanismo de reação, como se fosse um caminho. Os meus reagentes para formar os meus produtos, eles vão passar por um caminho muito mais longo. Por isso que a reação vai acontecer de forma mais lenta. Quando eu uso o catalisador vai diminuir a energia de ativação, porque ele vai utilizar um mecanismo de reação diferente, ou seja, ele vai por um outro caminho para que eu chegue e forme os meus produtos. E esse outro caminho ou mecanismo, né, necessita de menos energia para que a reação aconteça. Outro fator importante é que a gente tem que lembrar que os catalisadores, eles são regenerados ao final do processo. Então, se eu adiciono o catalisador no início de uma reação, né, lá com os meus produtos eu vou ter a formação das moléculas novas, que serão os produtos, mais aquele catalisador que eu adicionei ali no início. Então, ele é sempre regenerado ao final do processo. Isso é muito importante. Tem outros fatores aqui, então eu sugiro para vocês lerem esses fatores para vocês terem uma ideia de como que eles funcionam, tá ok? Então, com essas informações aqui, a gente já consegue ir para os nossos exercícios. Então, vamos aqui, então, para os nossos exercícios. Então, olha só, o primeiro exercício, gente. Considere as duas fogueiras representadas ao lado, feitas lado a lado com o mesmo tipo e quantidade de lenha. A rapidez da combustão da lenha será. Eu quero saber aonde que ela vai ser maior. Se eu dispor as minhas lenhas, se eu dispor a lenha dessa forma, uma em cima da outra, ou dessa outra forma aqui, tá? Lembrando que como a gente está trabalhando com combustão, a gente tem que lembrar que a combustão é uma queima, né? É um processo de queima. Pronto. E para que ocorra uma queima, o que a gente precisa? A gente precisa de uma substância que a gente chama de combustível e a gente precisa de uma outra substância que a gente chama de comburente. E aí vocês vão lembrar que esse comburente aqui é quem? É o gás oxigênio. Então, a gente tem que analisar aqui nas figuras qual das duas formas de organizar essa lenha vai favorecer o contato da minha lenha, que é o meu combustível, com o ar que contém o meu comburente, que é o gás oxigênio. Então, se a gente for analisar essa primeira forma de organizar aqui, ó, eu vou ter contato somente nas laterais aqui, ó, principalmente da lenha, da madeira com o oxigênio. Essa outra forma de organizar a lenha, olha só, eu tenho a entrada do ar atmosférico aqui no meio, aqui nas laterais e ao entorno de todas as lenhas. Então, aqui a gente tem uma maior superfície de contato. Então, se a gente for analisar as nossas alternativas aqui, ó, a rapidez de combustão da lenha será maior na 2, tá? Pois a superfície de contato com o ar é maior. Então, a alternativa é, ok?
Vamos para o próximo. 2. O carvão é um combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. Qual é a situação em que a forma de apresentação do combustível, do comburente e a temperatura utilizada favorecerão a combustão do carbono com maior velocidade? Então, olha só, a gente vai trabalhar aqui, olha, superfície de contato, no caso do nosso combustível, porque tem alguns aqui que estão em pedaços, outros estão pulverizados, ou seja, em pó. A gente vai mexer com a concentração do nosso comburente, porque aqui a gente tem ar atmosférico, que é uma mistura de gases, né? Então a gente tem principalmente gás nitrogênio e uma outra parte de gás oxigênio, uma pequena parte de oxigênio. A gente tem o oxigênio puro, então, ou seja, a concentração aumentou, e aqui a gente tem o oxigênio liquefeito, no estado líquido, e o fator temperatura. Então, vamos voltar aqui, ó, em relação à superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, mais rápida é a reação química. Então, se a gente for analisar pedaços ou pulverizado, a reação se processa de forma mais rápida quando o meu carvão estiver pulverizado ou em pó. Em relação à concentração do comburente, será que é melhor ar atmosférico ou oxigênio puro? É melhor o oxigênio puro. Por quê? A gente tem uma maior quantidade, uma maior concentração de oxigênio disponível na reação. E em relação à temperatura? Quanto maior for a temperatura, melhor é para a reação acontecer, ou seja, ela vai se processar de forma mais rápida. Nossas moléculas reagentes vão receber mais energia, elas vão se movimentar mais rapidamente, a gente vai favorecer o número de choques entre as moléculas, consequentemente, a gente favorece a formação do produto. Então, a alternativa correta aqui, ó, considerando todos os fatores, é a letra D, tá? Carvão pulverizado, porque eu tenho maior superfície de contato, oxigênio puro, porque eu tenho uma maior concentração do meu comburente no meio reacional, e temperatura de 100 graus Celsius, porque eu forneço mais energia para as minhas moléculas reagentes, ok? A 3. Quando se abana carvão em brasa, que está na churrasqueira, ele se torna mais incandescente, ou seja, você percebe que parece que o carvão acende, ele está queimando mais. Por quê? Justifique sua resposta. Então, vamos lembrar que, eu falei aqui agora, que o nosso ar atmosférico, ele é uma mistura de gases, principalmente gás N2 e gás oxigênio. São os que estão em maior quantidade, tá? Então, o que acontece? Quando a minha brasa, eu abano ar atmosférico, eu abano o ar ali, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando mais oxigênio na minha brasa. Ou seja, eu estou aumentando a concentração de gás oxigênio ali na minha brasa. Ou seja, eu estou inserindo mais comburente na minha combustão. Se eu insiro, se eu adiciono mais comburente, que é um dos reagentes desse processo de combustão, consequentemente eu vou ter uma reação que se processa de forma mais rápida, ou seja, a queima vai acontecer de forma mais rápida. Então, por que que ao abanar um carvão em brasa, a brasa se torna mais incandescente? Porque ao abanar, né, este carvão em brasa, nós vamos estar fornecendo mais gás oxigênio para o meio reacional, ou seja, vamos estar aumentando a concentração de gás oxigênio. Aumentando a concentração de gás oxigênio, nós então vamos favorecer o processo de combustão, ou favorecer o processo de queima, né? Sendo assim, a queima daquele carvão vai se processar de forma mais rápida, tá? Por causa desse aumento da concentração do gás oxigênio, ok? Bem tranquilinha essa daí, né? Questão 4. Ao fazer pão caseiro, deixa-se a massa descansar a fim de que o fermento atue. Algumas cozinheiras costumam colocar uma pequena bola de massa dentro de um copo com água.
Após algum tempo, a bolinha, inicialmente no fundo do copo, passa a flutuar na água. Isso indica que a massa está pronta para ir ao forno. Com base no texto, podemos afirmar que 1. A densidade inicial da bolinha é maior que a da água. Correto. Então, o que a gente aprendeu lá no primeiro ano, né? Quando a gente trabalha com questão de materiais com densidades diferentes, né? Geralmente a gente trabalha ou com um sólido e um líquido ou dois líquidos, mas o entendimento é o mesmo. Se eu tiver um sólido e um líquido, geralmente esse líquido é água, né? Então, tudo que eu adicionar à água e o material for para o fundo do recipiente, quer dizer que a densidade daquele material é maior que a do líquido que ele está. Então, é maior do que a água. Então, por isso que ao colocar a bolinha de massa lá no copo, a bolinha afunda, porque ele tem uma densidade maior. 2. A atuação do fermento faz a bolinha flutuar, porque o fermento libera gás dentro da massa. Isso faz a bolinha aumentar de volume até ficar menos densa que a água e subir. Correto também. O fermento que se adiciona na massa, né, vai fazer esse processo de fermentação, ok? Que é utilizar o amido que está lá na farinha de trigo. Esse amido da farinha de trigo é um carboidrato e aí ele é utilizado nesse processo de fermentação. Ao final do processo, um dos produtos, né, uma das moléculas que são produzidas, é um gás, que no caso é o gás carbônico. Esse gás carbônico é liberado e ele vai fazendo a massa crescer, porque aí ela vai ficando cheia de bolhas lá dentro, e aí aquela massa que tem um tamanho inicial assim, ela começa a crescer. Ou seja, ela aumenta o volume dela. E quando a gente analisa lá a formulazinha que a gente aprendeu de densidade, que a densidade é igual massa sobre volume, né? O que a gente pode entender aqui com essas duas grandezas, densidade e volume? São inversamente proporcionais. O que é isso? Se uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. Então, quando a massa cresce, o volume dela aumenta. Consequentemente, a densidade da massa diminui. Então, aquela bolinha que a princípio era mais densa que a água, quando fermenta, ela aumenta de volume por causa da liberação do CO2, a densidade dela diminui e a bolinha passa a flutuar na água. Então, por isso que está certo, tá? 3. Em dias frios, a bolinha leva mais tempo para subir, porque a fermentação, como toda reação química, tem sua velocidade reduzida com a diminuição da temperatura. Correto também, né? Então, quando a gente faz uma massa em dias mais quentes, a massa cresce bem mais rápido. Em dias mais frios, demora a crescer, por causa do fator temperatura, né? A temperatura vai fornecer, né? Maiores temperaturas fornecem mais calor, mais energia para as moléculas reagentes, sendo assim as reações se processam de forma mais rápida. Então as três estão corretas. Então letra E, que é a correta. 5. O aumento da temperatura provoca o aumento da rapidez das transformações químicas. Assinale a alternativa que mostra o gráfico obtido quando se representa o tempo necessário para que uma transformação química se complete em função da temperatura. Então vamos revisar aqui. O aumento de temperatura provoca um aumento da rapidez das transformações químicas. E aí a gente tem gráficos que a gente tem em um eixo tempo e no outro temperatura. Lembrando que quanto mais acima nesse eixo, gasta-se mais tempo. Sendo assim, a reação se processa de forma mais lenta. Quanto mais à direita nesse eixo, quer dizer que eu tenho uma maior temperatura. Então, a gente tem que correlacionar maior temperatura com menor tempo, tá? Onde que a gente vai ter isso? Justamente no primeiro gráfico aqui, ó, no gráfico A. Prestem atenção que inicialmente o nosso ponto inicial está aqui, ó. À medida que a reação acontece, né, o que vai acontecendo aqui com a nossa curva? Ela vai descendo. À medida que ela desce, né, isso está indicando que a gente está tendo uma diminuição do tempo. Consequentemente, a reação se processa de forma mais rápida.
E à medida que a gente desce nessa curva, a gente acaba tendo também um aumento da nossa temperatura no outro eixo. Então, a gente desce no sentido desse primeiro eixo e caminha para a direita no sentido desse outro eixo aqui, ó. Então, este daqui representa o aumento de temperatura causando um aumento na rapidez, ou seja, diminuição no tempo aqui que a reação se processa, tá ok? Então, a gente termina aqui a correção dos exercícios da semana 1, tá? Na próxima semana a gente então termina essa parte de cinética química. Eu aguardo vocês então no próximo vídeo. Confiram o material que a gente produz lá no blog, lá no canal do YouTube, para vocês conseguirem resolver os exercícios de biologia, química e física de todas as séries. E a gente se vê na próxima semana, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.